Bom dia, meus queridos, estamos de volta para mais uma semana de trabalho, né? Mais uma semana de aula. Hoje, quarta-feira, estaremos aí trabalhando geografia e matemática mais uma vez. Espero que vocês possam estar aproveitando este momento de aula, né? Tantas pessoas gostariam de ter um momento ainda como esse, não tem. Mas como eu já falei várias vezes, não é o melhor, mas é o que nós temos e nós temos que engrandecer ao nosso Deus por isso. Dessa forma, vamos iniciar orando. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos porque tu tens sido maravilhoso para conosco. Se de tua vontade nos ajuda, nos abençoa para que possamos compreender tudo que está sendo passado. Abençoa aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Se de tua vontade, ó Deus, dá restauração a cada um e que possam voltar às suas casas. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, em primeiro lugar, espero que vocês possam gostar aí do desenho do mapa do Brasil que eu fiz, né? Eu tentei fazer esse mapa para colocar as informações que vocês podem ver. Assim, eu preferi desenhar do que colocar o mapa porque eu precisava de algumas informações. Como vocês não estão aqui para que a gente possa ver uma coisa, ver outra, então eu tentei colocar algumas informações importantes e se eu tivesse colocado o mapa do Brasil, eu não conseguiria colocar como eu queria. Então, espero que vocês compreendam que não é um mapa profissional, mas dá para entender. Bom, o assunto que nós vamos falar hoje é a divisão política do Brasil. Não é um assunto novo para vocês. Vocês já estudaram pelo menos em 3 anos consecutivos, segundo, terceiro e quarto ano. Vocês falaram sobre os estados brasileiros, as capitais. E é por isso que o seu livro, na página 345, 346... fala um pouco sobre isso, mas não tudo mais. Porque na teoria vocês já deveriam saber, né? Saber que o Brasil tem 26 estados, saber que cada estado tem a sua capital. E aqui nós vamos focar principalmente nas divisões que o Brasil já teve. Não significando que nós não vamos falar também das capitais e outras coisas mais. Mas, em primeiro lugar, observem que no livro de vocês, na página 345, você tem 3 mapas diferentes do Brasil. Espero que vocês consigam perceber a diferença. O primeiro é um mapa ainda do período da colonização, quando foi separadas as capitanias hereditárias, que foi a primeira divisão política do Brasil. Foram as capitanias hereditárias, né? Isso é um assunto de história que eu acredito que vocês devem ter estudado lá no terceiro ano. Depois você já tem um mapa mais atual, aqui, ó, que é um mapa, deixa eu ver se tem um ano dele aqui, 1970. Meu pai já era nascido em 1970. Esse mapa mais atual, só que ele ainda não é como o de hoje. Por quê? Porque eu coloquei aqui para vocês, ó gente, no mapa, Amapá e Roraima se tornaram estados na atualidade, porque até 1970, como você pode ver no seu mapa, o Amapá e Roraima eram territórios. E o que eram territórios? Fazia parte do Brasil, mas não tinha, por exemplo, uma divisão de municípios, não era um estado que tinha o seu governador, ele era administrado diretamente pela União, pelo presidente da República, vamos dizer assim, porque ele era um território como é Brasília hoje. Brasília não é um estado, mesmo que Brasília tenha seus deputados, tenha seu governador, mas Brasília é uma área federal, por isso é chamado de Distrito Federal. Só que na atualidade, você tem esse mapa aqui embaixo, você vai ver que ele já tem os 26 estados, né? É o mapa de 1988, a partir da nova Constituição que nós vimos em história, em 1988, que é a Constituição atual que nós utilizamos, aquele livro de leis e regras, o Brasil passou a ter os seus 26 estados, né? Ô professor, o senhor falou de Roraima e falou também do Amapá, mas aqui tem o Tocantins. O Tocantins, ele não era uma área federal como era Roraima, como era o Amapá. O Tocantins, na verdade, era território que pertencia a Goiás. E que
foi partido, foi separado de Goiás, né, para que melhor pudesse ser administrado. Então, Goiás hoje faz parte do Centro-Oeste, o Tocantins faz parte da região Norte. E o Tocantins a gente não pode confundir com Amapá e Roraima. Amapá e Roraima eram territórios, já existiam, mas não tinham seu governador, não tinham uma divisão de municípios. E que a partir de 1988 passou a ser estado. O Tocantins também, mas o Tocantins já existia, pertencia a Goiás. É como que eu pegasse o estado de Alagoas e partisse em dois. Ia ficar dois pequenininhos estados. Então, o Tocantins foi separado de Goiás. Também se tornou mais um estado. Bom, aqui nós temos um mapa do Brasil, né, já sabendo que o Brasil nem sempre teve a configuração atual que tem hoje. Mas hoje nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? A capital, Brasília. Distrito Federal e a capital, Brasília, é a mesma coisa. Hoje nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. Cuidado para não dizer que o Brasil tem 27 estados, porque Brasília não é um estado, ok? Essa divisão política do Brasil, nós podemos caracterizá-la de diversas formas. Mas o que eu quero que vocês saibam, na verdade, vocês já sabem. Lá em cima, o Brasil, ele hoje é dividido em 5 regiões, que nós já vimos nas aulas anteriores: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Essas regiões, cada uma são formadas por números de estados. Exemplo, a região Norte é formada por 7 estados, o Nordeste, 9 estados, o Centro-Oeste, 3 estados, o Sudeste, 4 estados, o Sul, 3 estados. Aí você poderia me perguntar, professor, e Brasília? Brasília não é um estado. Só que Brasília é como se fosse um enclave. O que é um enclave? Um território dentro de outro. Por exemplo, imagine que não é o estado de Goiás está aqui, mas imagine que aqui fosse o estado de Goiás. Brasília está no Centro-Oeste, dentro do estado de Goiás. Ou seja, é um enclave, um território dentro de outro, ok? Só para que vocês possam entender. E Brasília, não sendo um estado, o Brasil fica com 26 estados mais o Distrito Federal, ok? Lembrando, 5 regiões, e as regiões são divididas em estados. E todos esses estados têm a sua capital, como eu coloquei aqui, ó. Todos os estados têm a sua capital. 5 regiões. Todas as regiões são formadas por estados. Todos os estados têm a sua capital. Por exemplo, qual é a capital do Amazonas? Manaus. Qual é a capital do Pará? Belém. Qual é a capital do Paraná? Curitiba. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? E aí, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Qual é a capital de Alagoas? Maceió. Qual é a capital de Pernambuco? Recife. Qual é a capital do Rio Grande do Norte? Natal. Qual é a capital de São Paulo? Essa todo mundo sabe, né? São Paulo. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Ou seja, o que é essa capital? É um centro administrativo do território estadual. Todo estado tem a sua capital. A capital é a cidade mais importante de todos os estados. Nela se encontra a sede do governo estadual, que toma conta de todos os municípios. Normalmente é nela que se encontram as principais universidades, os principais hospitais, mais desenvolvida economicamente, as maiores indústrias normalmente estão na capital. Como eu já falei em outro vídeo, em outra aula, a capital sempre é a cidade mais populosa do estado. Ela é o centro administrativo do estado. Todo estado tem a sua capital. Um ponto importante nessa divisão política do Brasil.
O Brasil, gente, já teve 3 capitais. Vocês, eu particularmente, né? Eu sou da última geração das capitais, eu sou da geração Brasília. Brasília, né, que foi construída, inaugurada já na década de 60 para cá. Eu nasci em 85, Brasília já era capital. Vocês que nasceram já da geração de 2000 para cá, né, de 2010, 2009, por aí, né, talvez, todos vocês conheceram Brasília como capital. Só que o Brasil oficialmente teve já até hoje 3 capitais. A primeira capital do Brasil foi Salvador, capital da Bahia. Salvador. Em um período que o Brasil estava em transição, vamos dizer assim, do período colonial para o período imperial. Mais ou menos isso, Salvador era a capital do Brasil. Depois de Salvador, com a vinda da família real ao Brasil, a capital passou a ser o Rio de Janeiro, que passou muitos anos como a capital. A primeira capital, Salvador. A segunda capital, Rio de Janeiro. E, por fim, foi planejado de maneira que viesse a ocupar o coração do Brasil, que era pouco ocupado, porque a maior parte do Brasil, da população, estava nessa região do litoral. Foi planejada a construção de uma cidade para ser exclusivamente a capital do Brasil, o centro administrativo do Brasil. E essa área construída recebeu o nome de Brasília, que é hoje uma das maiores cidades que nós temos no Brasil, com aproximadamente 3 milhões de habitantes. Mas, inicialmente, ela foi construída para ser a cidade capital, a cidade administrativa do Brasil. É interessante, né, que a gente diz assim, cidade, área, né, porque Brasília, por ser uma área federal, um distrito, a gente pode chamá-lo de Brasília, mas normalmente a gente não chama de estado. Mas interessante, Brasília não tem prefeito, mas tem governador. Mas tem governador, mas não é um estado. Ok? O Brasil teve 3 capitais até os dias atuais. A primeira foi Salvador, a segunda capital, Rio de Janeiro, e a terceira capital foi Brasília. Ok? Lembrando, no livro de vocês não está falando sobre as capitais diretamente, o que não significa que vocês não vão precisar delas. Lembrando, todo estado tem a sua capital e vocês precisarão disto para o melhor desenvolvimento. Porque não é legal, não é bonito a gente não conhecer o mínimo do nosso país, o mínimo da nossa região. Nós temos que compreender isso. Até vendo no YouTube, uns dias atrás, um rapaz que fazia perguntas às pessoas na rua com um mapa. Tipo, você sabe que estado é esse? As pessoas não faziam ideia. Pessoas até do seu próprio estado, pessoas que estavam, por exemplo, no Paraná, e perguntavam, você sabe que estado é esse? E a pessoa nem sabia que era do seu próprio estado. Então isso não é legal. É importante que a gente observe os mapas, que a gente estude os mapas, que a gente conheça a divisão do nosso Brasil e a importância dela. Saber que essas divisões administrativas é para o melhor desenvolvimento do nosso país. Existem estados mais ricos, existem estados mais pobres, mas todos eles juntos formam um único Brasil, ok? Resumindo, nem sempre o Brasil teve a divisão que tem hoje. Houve um período que o estado do Amapá e de Roraima não existiam. Eles só passaram a existir de 1988 para cá. Eles antes eram territórios federais, hoje são estados. O estado do Tocantins também é muito novo. O estado do Tocantins foi uma parte de terra retirada de Goiás, transformando em 2 estados. Se você olhar nos mapinhas, você vai perceber isso claramente, os mapas da página 345. Hoje, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal que é Brasília, não esquecer disso.
Todos os estados têm suas capitais, todos. As capitais, que são as cidades mais importantes de cada estado, são os centros administrativos do estado, onde abriga normalmente o palácio do governador. O Brasil, dividido em 5 regiões, que vocês já sabem. As regiões divididas em estados, cada região tem uma quantidade diferente de estados. O Brasil, até os dias atuais, já teve 3 capitais, né? Muita gente nem sabe, porque sempre, como eu disse, nós já nascemos com Brasília. Então muita gente acha que Brasília sempre foi a capital, e não foi. O Brasil já teve como primeira capital Salvador, a segunda capital Rio de Janeiro e, por último, uma área que foi construída exclusivamente para ser a capital, que é Brasília, a capital atual, uma cidade planejada para ser a capital do nosso Brasil. Ok? Já informando para vocês também que, junto a esse vídeo, a tia Raquel vai enviar uma foto com alguma atividade para vocês, né, fazer de acordo com essa aula. Atividade, desde já, ela vai ser uma atividade da página 340 aqui 7. Vocês só vão responder o primeiro, o segundo e o terceiro. E junto vai também mais outra atividade que vocês irão fazer no caderno de vocês. A tia Raquel vai postar no grupo, tá bom? Prazer imenso estar com vocês, estou morrendo de saudade e até o próximo vídeo. Tchau!